incrível. Em julho de 2023, em junho, tive uma crise, senti muita dor. Passei um dia ou mais sentindo dor, mas segurando, até que eu fui parar na emergência. Passei algumas horas lá, acho que 10, 12 horas, até que eu fiz uma tomografia e fui diagnosticada com diverticulite. O plano de saúde que eu tenho me encaminhou para alguns profissionais, né? E nesses profissionais eu fui fazendo alguns acompanhamentos e também resolvi ouvir a opinião de um médico particular. E eu ficava fazendo pelo plano e fazendo particular. Durante todo esse período eu tive algumas crises e foram se agravando com muitas restrições alimentares, muitas dores, aparecendo mais sintomas e não tinha uma solução. Até que no plano de saúde eu fui indicar, minha médica particular me indicou que o plano de saúde, fez um documento dizendo que na minha última crise ela tinha visto estava muito pior os divertículos e ela recomendava que eu conseguisse tentar fazer uma colonoscopia, que nesse período todo eu não conseguia porque vim em crise e não era recomendado, e que eu tinha que fazer uma cirurgia. No plano de saúde, nenhum médico recomendava fazer a cirurgia, porque dizia que era nova e tinha várias contraindicações. E nesse período todo, sendo jogada de um lado para o outro. Até que um conhecido me sugeriu fazer uma consulta online no Albert Einstein. E assim eu fiz com o médico de lá. E ele pediu todos os exames. E todos os exames, ele perguntou se eu tinha como fazer um exame lá. Ele não queria só os exames de Fortaleza, fosse fazer uma colonoscopia lá, com o médico de lá. E lá foi diagnosticado que eu tinha, além da diverticulite, eu tinha uma má formação no intestino, que até então aqui eu já tinha feito, inclusive, a colonoscopia e não tinha sido diagnosticado, e que precisava realmente da cirurgia de urgência. Então, o que eu fiz, e com 15 dias eu voltei já para fazer a cirurgia. Nesse período todo, né, tive várias crises de ansiedade, tristeza, preocupação, porque eu me treinava, eu tomava água, eu fazia tudo que, teoricamente, dentro dos padrões não eram para ser feitos por pessoas que têm essa doença, e ainda assim eu tive. Mas, assim, o que eu queria deixar para vocês é que não deixem para ir no médico quando estiver sentindo muita dor, que era o que eu fiz, e não escute só um médico, escute várias opiniões de vários profissionais. Nunca fique só em um não ou só em um sim. Tente ouvir para poder ter uma solução para a sua doença, seu problema, porque é muito importante. Então, assim, eu tive sorte de encontrar muitos profissionais maravilhosos que me ajudaram. Peguei alguns ruins, de verdade, né, que acho que ninguém merece ter um médico como aquele, mas, assim, graças a Deus, eu fui curada, estou em recuperação.